equipe do Atlas. O Atlas é um sistema de gestão de investimentos desenvolvido em parceria com a Abipem, especificamente para o mercado RPPS, tá bom? Então, a nossa intenção é realmente levar cada vez mais tecnologia e autonomia para a área de gestão de investimentos. Eu vou compartilhar aqui com vocês os nossos contatos. Então, fiquem à vontade para salvar aí, né, os nossos contatos, seguir a gente no Instagram. Para a gente é sempre um prazer, né, conversar com vocês, trocar uma ideia, apresentar a nossa plataforma. E uma coisa bem legal, né, é que por conta da parceria que a gente tem com a Abipem, todos os RPPS associados à Abipem ou a qualquer associação estadual parceira tem direito aí a acessar o Atlas por 12 meses para conhecer a ferramenta mesmo, né? Ver como é que funciona a dinâmica, ver a adaptação dessa ferramenta no dia a dia, sem ter nenhum custo, né? Então, realmente, convidamos aí todos vocês a conhecerem o Atlas. Tá bom? Depois a gente deixa os nossos contatos ali também, no final da apresentação. Mas quero agora passar para o nosso evento, né? Então, hoje a gente vai abordar um tema que é o funcionamento do Comitê de Investimentos. E o nosso palestrante é o Manuel Júnior. Inclusive, Júnior, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite, né? Estar aqui com a gente. É um prazer receber você. O Júnior, ele é graduado em administração, pós-graduado em planejamento financeiro e finanças comportamentais e tem uma experiência gigantesca, né, aí com o RPPS. Então, a gente fica muito honrado mesmo de ter você aqui para compartilhar seu conhecimento com a gente. Pessoal, para que essa chamada, né, para que essa apresentação funcione bem, a gente vai receber todas as perguntas ali via chat. Então, ao longo da apresentação, né, às vezes já surgiu alguma dúvida, fiquem à vontade para mandar ali no chat. E o Júnior reservou um espacinho ali no final da apresentação para a gente poder endereçar todas essas perguntas, tá bom? Então, mas podem ir mandando aí, eu, a Fernanda, a gente vai organizando isso. No final, a gente manda tudo e abre para demais perguntas aí que podem aparecer, tá bom? Isa, só aproveitando, até para a título de contribuição, como o tempo ele é curto, né? A gente pode não conseguir responder a todos. Anota as perguntas, me passa que eu respondo por e-mail para as pessoas, tá? Também, perfeito. Não, boa. Porque assim ninguém fica sem resposta a uma dúvida, porque Não, com certeza, né? Dependendo da quantidade aí que surgirem, é algo um pouquinho imprevisível, mas acho super legal essa sua abordagem, Júnior, porque daí realmente ninguém fica sem resposta. é verdade. E mais uma coisa, né, para eu não esquecer aqui de avisar, a apresentação que o Júnior vai fazer, né, então ali os slides do PowerPoint, eles serão compartilhados com vocês, tá bom? Por e-mail mesmo aqui, depois da palestra. E a gente vai enviar também um certificado de participação para aqueles que se inscreveram, né? Então, para quem a gente tem o contato. E é isso, quero mais uma vez agradecer a presença aqui de todos vocês, agradecer ao Júnior e passar aqui a palavra para ele para a gente poder começar, tá bom? Legal, obrigado, Isa. Agradecer pelo convite, né? É um prazer atender aí a esse convite de vocês e também é um prazer estar revendo algumas pessoas que ao longo da minha trajetória em RPPS foram muito importantes para mim e conhecendo pessoas novas, né? Isso é sempre importante. E vou aqui compartilhar minha tela para a gente começar a falar sobre o assunto. Todo mundo consegue ver a tela? Sim, já está dando para ver. Eu só vou. Opa, ele saiu aqui. Peraí. Então, vamos começar nosso assunto. Cadê? Não, não, não tá. Ah, agora foi.
Então vamos lá. O assunto que nós vamos abordar hoje é o funcionamento de um comitê de investimentos, né? Eu sempre que eu participo de algum evento, as pessoas sempre me perguntam como deveria funcionar um comitê na prática. Aqui a gente vai dar uma ideia geral, mas cada regime próprio, cada cidade tem as suas características próprias e o comitê vai se adaptar a essa característica. Mas aqui a gente vai dar uma ideia geral de como deve funcionar um comitê de investimentos. Tá? A minha apresentação já foi feita, né? Eu sou formado em administração de empresas, com ênfase em finanças, e eu sou pós-graduado em planejamento financeiro e finanças comportamentais pela PUC do Rio Grande do Sul. Então, já atuo no mercado financeiro há mais de 35 anos. Desde 2002, eu trabalho com educação e no segmento de RPPS. Eu possuo diversas certificações pela PUC, tenho também a certificação de especialista em investimentos pela Ambima e a certificação de dirigente de unidade gestora nível avançado e também de responsável pela gestão e aplicação de recursos também nível avançado pela Totum. Então, feitas as apresentações, então o objetivo dessa palestra, o objetivo dessa videoconferência é explicar o funcionamento e como deve funcionar um comitê de investimentos e qual é a importância, né, e as melhores práticas para a governança de um regime próprio, para o funcionamento eficiente de um regime próprio. O comitê de investimento ele desempenha um papel muito importante, fundamental na gestão financeira do regime próprio, não só da parte do passivo, mas também a parte do ativo, né, especificamente. Um depende do outro. Então, aqui a gente vai falar sobre o que é um comitê, a estrutura de um comitê de investimento, como ela deve ser criada, processo de tomada de decisão, as melhores práticas e desafios, as melhores práticas, o que a gente chama de governança corporativa, né? Governança do regime próprio. Vou abrir para perguntas e respostas e aí a conclusão. Esse vai ser o organograma, o programa, né, do nosso curso. Então vamos começar a falar do que é um comitê, né, suas funções e a definição desse órgão importante dentro de um regime próprio. Então, o comitê é composto por um grupo de pessoas, um grupo de profissionais, e eles são os responsáveis por tomar decisões sobre a gestão dos recursos financeiros de uma organização. E quando eu falo aqui em organização, eu não estou especificando não estou fazendo uma alusão específica a regime próprio, porque o comitê de investimento ele é importante para qualquer organização, seja um fundo de pensão, uma empresa, um fundo de investimentos e também o regime próprio de previdência. Então, no que diz respeito, né, aos regimes próprios, esse grupo de pessoas responsáveis pelas tomadas de decisões de investimentos, ele pode ser composto por executivos, ou seja, a diretoria, o diretor-presidente, o diretor financeiro e também por conselheiros. Esses são os membros internos do comitê de investimentos. Agora, só um detalhe aqui que é uma pergunta que sempre surge, né? Em relação a esses conselheiros, quais são os conselheiros que podem participar de um comitê de investimentos? Na verdade, não existe uma regra sobre quem e quais são os conselheiros que podem participar, mas manda a regra da boa governança que os membros do Conselho Fiscal não participem do comitê de investimentos. Qual a razão disso? Porque eles são os responsáveis por fiscalizar a ação de todos os outros organismos dentro de um regime próprio, da diretoria executiva, do conselho administrativo e também do comitê. Já que ele é o responsável pela fiscalização, não seria indicado ele participar da execução. Né? Existe uma máxima que diz: quem executa não fiscaliza, e quem fiscaliza não executa.
Seguindo para os participantes externos, nós podemos ter dentro de um regime próprio os participantes externos sem poder de decisão, apenas consultivo. E aí, nos casos, né, nesses casos aqui, nós temos os consultores independentes, que pode ser a empresa de consultoria em investimento, o atuário ele pode participar dessa reunião como um participante externo, como um consultor para passar as informações necessárias para a tomada de decisão, né? E o principal objetivo aqui é garantir que os investimentos sejam feitos de maneira estratégica, alinhados aos objetivos financeiros e os riscos da organização. Então, quais são os objetivos estratégicos? Então, nós temos no regime próprio o segmento de passivo e ativo. Então, quais são os passivos do regime próprio? Os benefícios que deverão ser pagos na linha do tempo para os servidores quando eles se aposentar, os seus pensionistas. E também temos um passivo imediato, que são os aposentados que já recebem, já fazem uso da aposentadoria, os pensionistas e também a taxa de administração. Então, com base nessas informações, os membros do comitê de investimentos, eles vão tomar as decisões sobre como alocar os recursos nos segmentos de curto, médio e longo prazo. Então, eu tenho que ter essa noção, eu tenho que ter essa visão para poder elaborar uma estratégia para definir quais serão os melhores investimentos que eu vou colocar dentro da minha carteira de investimentos para o plano de benefícios. Tá? E um detalhe importante que é preciso entender: os membros do Comitê de Investimentos não precisam ser necessariamente servidores efetivos. Tá? Então, essa é uma diferenciação que nós temos em relação aos conselhos. Nos conselhos, os participantes têm que ser servidor efetivo. Já no Comitê de Investimentos, não necessariamente. O que vai definir isso é o decreto ou o documento que estabelece o funcionamento de um comitê de investimento dentro de um regime próprio. A importância para a governança e tomada de decisões financeiras. Então, no regime próprio de previdência, a governança corporativa é essencial, porque ela pressupõe transparência e cada um executando aquilo que lhe é de direito. Tá? Então, o comitê de investimentos ele tem um papel fundamental na governança corporativa. Ele assegura que as decisões de investimento sejam bem informadas e transparentes. Isso é muito importante. Né? Uma coisa que a gente deve ter sempre em mente: no mercado financeiro, se você não tem o conhecimento necessário sobre o investimento que te propuseram, então a ideia é, num primeiro momento, não fazer o investimento e buscar conhecimento e buscar informação para entender como funciona e só assim você fazer o investimento após esse entendimento. E a transparência, as informações têm que ser claras, as informações têm que ser suficientes para que os membros do comitê possam tomar uma decisão informada. Tá? Qual a importância disso? Isso ajuda a mitigar, ou seja, a minimizar os riscos que os investimentos podem trazer para a carteira. Isso fornece uma estrutura para análise rigorosa e também ele contribui para a aprovação estratégica dos investimentos. Isso promove tanto confiança entre os stakeholders, que são as partes envolvidas, né? Stakeholders é um termo usado muito em administração de empresas para definir quais são as partes que estão em torno da organização. No caso dos regimes próprios, nós temos diversos. Nós temos a sociedade, nós temos os servidores públicos, nós temos os prestadores de serviços, que são as consultorias, os fundos de investimentos, tá? E também para investidores no caso de empresas. Então, quais são as funções principais de um comitê de investimentos? Então, a avaliação e aprovação das estratégias de investimentos. Então, a ordem da tomada de decisão é a seguinte: o conselho ele aprova a política de investimento, mas quem submete essa política ao conselho? A diretoria executiva, juntamente com o comitê de investimentos. Então, o comitê de investimentos elabora a política de investimentos, analisando o cenário, analisando as perspectivas futuras e submete
essa política de investimento ao Conselho. O Conselho Deliberativo vai avaliar, vai aprovar ou não essa política. Uma vez aprovando, ela vai ser remetida para a Secretaria de Previdência e aí o comitê vai ser o responsável, juntamente com a direção, por executar essa política. Então, ele analisa as diferentes oportunidades de mercado, né, levando sempre em conta a característica do passivo, né, as obrigações de curto, médio e longo prazo, e leva também em conta, e principalmente, a análise de risco e retorno. Isso é muito importante. Então, você já deve ter ouvido, esse investimento aqui é de baixo risco, esse investimento não tem risco. Isso não existe, tá, gente? No mercado financeiro, os investimentos eles trazem algum grau de risco. Tá? Uns oferecendo menos risco, os outros mais risco, e isso é importante entender. Determinados investimentos eles podem não conseguir bater meta atuarial. Não são todos os investimentos da carteira que precisam bater a meta atuarial, mas sim a média de rentabilidade de todos os investimentos. Então, a análise de risco e retorno ela é importante para nós definirmos quais serão os ativos de longo prazo que eu posso ter um pouco mais de risco, quais são os ativos de curto prazo que, apesar do risco menor, vai me dar uma rentabilidade menor também, né? Baseado nessas avaliações, o comitê vai decidir quais são as estratégias que devem ser implementadas para atingir os objetivos financeiros, que no caso do regime próprio é a meta atuarial, né? Então, os objetivos financeiros e atuariais do regime próprio. Então, vejam só, o comitê de investimento ele não é apenas responsável por bater a meta atuarial, ele é responsável para, na linha do tempo, definir quais serão os investimentos que vão proporcionar ao regime próprio pagar os benefícios no tempo devido e na quantia estabelecida. Tá? Então, ele vai considerar fatores econômicos, inflação, taxa de juros, né, crescimento do PIB, vão analisar os fatores de mercado, né, como está se comportando o mercado naquele momento, e também os fatores específicos de cada investimento proposto. Então, a análise de investimento, ela não é simplesmente analisar o investimento de acordo com a sua rentabilidade passada, e sim analisar o investimento como um todo, considerando os fatores econômicos, fatores de mercado e do próprio investimento. Então, quais são as principais funções, né, de um regime próprio no que diz respeito ao monitoramento de carteira? Então, o comitê ele não deve simplesmente tomar a decisão de investir e não acompanhar, né? Então, ele deve monitorar regularmente o desempenho das carteiras e, se verificar qualquer desenquadramento ou desalinhamento com a expectativa, fazer o rebalanceamento da carteira. Então, ele deve verificar se os investimentos estão alinhados com as expectativas de retorno e risco que foram analisados quando feito o investimento. Então, ele faz os ajustes necessários, ou seja, o que a gente chama de rebalanceamento da carteira, para trazer os investimentos para a estratégia proposta no início, né? Isso a gente vai analisar em relação à base de mudanças de mercado, da situação financeira do regime próprio. Tá? Gestão de risco. E aqui entra um aspecto importante e relevante da participação do comitê, né? No que diz respeito aos investimentos. Então, o comitê ele deve identificar e avaliar os principais riscos associados aos principais investimentos. Então, ele começa primeiro analisando o risco atuarial, que quem fornece essa informação é o atuário. Depois, ele vai para o risco específico de cada investimento: risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, risco operacional. Então, são riscos que devem ser avaliados para que possam tomar decisão bem fundamentada e informada. Desenvolvimento e implementação de uma política de mitigação de risco, então, é assim. Nós temos que ter sempre em mente que, se o risco existe, eu tenho que considerar, por menor que ele seja. Então, eu tenho que desenvolver e implementar uma política de contingência,
como eu vou me comportar se tal risco acontecer? Como eu vou fazer para minimizar os efeitos desse risco? Tá? Então, o RPPS ele não pode ser exposto a riscos excessivos, porque nós estamos lidando com recursos que irão garantir a aposentadoria e a pensão de famílias dos servidores, né? Isso é importante a gente ter sempre em mente. A política de investimento ela tem que ser revista periodicamente, então, e a gestão de risco na mesma linha. Então, eu tenho que revisar periodicamente as políticas de gestão de risco para adaptá-la às novas realidades do mercado financeiro, porque o mercado financeiro é dinâmico, ele se movimenta com muita rapidez, e eu tenho que ter essa agilidade para poder me movimentar e minimizar os riscos associados a essas mudanças. Então, agora vamos falar da estrutura de um comitê, né? Composição, os papéis e a responsabilidade e a frequência dessas reuniões. Então, vamos lá. Então, nós temos, como adiantamos anteriormente, os tipos de membros, os internos, que são os executivos, são aqueles que tomam as decisões, né? Então, são profissionais diretamente envolvidos na gestão de um regime próprio de previdência. A diretoria executiva, com o presidente, diretor financeiro, os conselhos ou alguém indicado pela prefeitura para compor esse comitê que tenha conhecimento tanto da estrutura do funcionamento de um regime próprio como de mercado ou da parte financeira. Então ele tem que ter experiência em práticas e prática em operações do regime próprio de previdência, de um RPPS. Nós temos também os consultores externos, né? São os consultores que pode ser, como eu falei, o atuário, o consultor de investimentos. Então, esses consultores eles têm que ter experiência em fundos de pensão, RPPS e também em investimento, para que eles possam auxiliar na tomada de decisão, fornecer informações que possam embasar a tomada de decisão dos membros do comitê. Eles oferecem uma perspectiva externa, eles trazem, via de regra, inovação e trazem também consigo a experiência das melhores práticas de mercado. Essa é a ideia da composição de um comitê de investimentos. E o número? O número aí depende de cada instituto, de cada cidade, né? Então, temos cidades que o comitê de investimento é composto por 5, 7 pessoas, mas são cidades que têm um regime próprio com patrimônio acima de R$ 1 milhão, acima de 1 bi, né? Desculpa. Agora, temos outros regimes próprios que os membros do comitê são 3 pessoas. São cidades onde o volume de recursos que são geridos pela diretoria, que são geridos pelo comitê, são valores menores, né? Então, e também temos o aspecto operacional. Nem sempre nós conseguimos trazer para essa estrutura todas as pessoas que nós desejaríamos. Muitas cidades têm dificuldade em compor tanto o conselho quanto o comitê. Então, vai depender muito da característica de cada ente federativo. Diversidade de habilidades e conhecimentos, isso aqui é importante. Então, ter um conhecimento básico de finanças, então habilidades analíticas, de compreensão de instrumentos financeiros, isso é importante para que eu possa avaliar e tomar decisão. Na gestão de risco, eu tenho que ter uma ideia, eu tenho que ter uma noção de como identificar e como criar procedimentos para minimizar esses riscos. Eu tenho que também ter um conhecimento de compliance, ou seja, o conhecimento das regulamentações e das conformidades. Então, nós temos, no caso dos regimes próprios de previdência, algumas regras que precisam ser seguidas. Então, nós temos lá a 9717, que é detalhada pela 4963 e que é complementada pela 1467. E temos ainda a regulamentação imposta pela CVM aos fundos de investimentos. Então, eu tenho que ter uma noção de quais são os fatores
que essas regras podem, quais os fatores dessa regra que podem afetar o desempenho da minha carteira de investimentos, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Então, quais são os limites que eu posso aplicar em cada segmento para eu não estar, para eu estar em conformidade, para eu não estar descumprindo as regras. Nós temos também atuarial, né, a noção da atuária, né? Então, avaliação de passivos e gestão de benefícios, né? O importante entender aqui é o seguinte, gente. A área de investimentos ela não pode tomar nenhuma decisão se ela não tiver as informações necessárias para que ela possa definir onde e como aplicar os investimentos. Em investimentos, nós tomamos as decisões com base nas nossas necessidades. Então, eu estou querendo dinheiro para comprar uma casa, eu estou querendo dinheiro para minha aposentadoria, eu estou querendo dinheiro para comprar um carro, estou querendo dinheiro para pagar os estudos dos meus filhos. Então, para cada um desses objetivos, eu vou alocar recurso para que eu possa cumprir com esses objetivos. E no caso dos regimes próprios, quem me dá essa base, quem me dá esse norte é o cálculo atuarial, é a avaliação atuarial. Então, o comitê de investimento ele tem que entender também quais são os fatores do cálculo atuarial que influenciam positivo ou negativamente a tomada de decisões em relação aos investimentos. Quais são as minhas obrigações de curto prazo? Ou seja, aqueles investimentos que eu tenho que ter para pagar a folha mensalmente. Nesse tipo de investimento, eu não posso querer uma rentabilidade que bata a meta atuarial, porque geralmente são investimentos de curto prazo e de baixo risco, o que não proporciona uma rentabilidade muito atrativa. Agora, eu tenho as obrigações de curto e longo prazo, que aí sim eu posso direcionar os investimentos para aplicações com um nível de risco um pouco maior, com menos liquidez, que vai me proporcionar uma rentabilidade que, na média combinada, eu possa atingir a minha meta atuarial. Então, são essas visões que um comitê de investimentos precisa ter para tomar a decisão de onde e como investir. Governança, então, adotar sempre boas práticas de governança corporativa, ou seja, ter informação, ser transparente, ter base para tomar decisões, cada um desempenhando a sua função, para que tudo possa funcionar como um relógio. Então, papéis e responsabilidades. Aí a gente entra no específico de cada participante do comitê. Então, nós temos o presidente do comitê. Isso é importante definir, né, no decreto ou no organograma do funcionamento do comitê, quem será o responsável, quem será o presidente desse comitê. Então, ele é o responsável por liderar as reuniões, definir a agenda, ele tem por objetivo facilitar a discussão e a tomada de decisão, trazendo as informações pertinentes para que todos possam tomar ciência e discutir. Ele tem por objetivo garantir o cumprimento das políticas e das diretrizes do regime próprio, então ele tem que estar informado, ele tem que ser informado de todas as particularidades que afetam o funcionamento de um regime próprio, e ele é o representante do comitê em comunicações com as outras partes interessadas, com o Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, com diretoria executiva, com o próprio ente federativo. Então, esse é o papel do presidente do Comitê de Investimentos. Temos também os membros. Aí a parte dos membros é mais funcional, né? Eles vão analisar os relatórios financeiros e vão analisar os relatórios de investimentos. Por isso é importante ter essas informações muito bem planilhadas, muito bem organizadas num sistema para que vocês possam ter acesso a ela no momento que vocês desejarem. Então, proporcione o esclarecimento baseado em suas áreas de especialização. Então, cada um, eu sou especialista em risco, então eu vou dar a minha visão
de risco sobre aquele investimento, sobre aquela carteira. Eu sou um especialista em mercado financeiro, vou dar minha visão sobre o que eu acho do mercado. Eu sou economista, então eu vou analisar os fatores econômicos que possam afetar positivo ou negativamente a minha carteira de investimentos. Então, cada um contribui para a formulação de estratégia de investimento. Então, a visão de todos é que vai desembocar na política de investimento, na estratégia, no plano de investimento do regime próprio. E eles participam ativamente das discussões e das decisões. Então, os membros do Comitê de Investimentos, eles têm que estar informados, eles têm que ter o conhecimento, o esclarecimento necessário para que eles possam fazer essas discussões. Agora, como é que eu adquiro esse conhecimento? A gente vai ver isso um pouco mais na frente. Secretário do comitê. Também é importante ter na organização do comitê alguém designado para ser o secretário, né? Porque é ele que vai preparar e distribuir a agenda das reuniões periódicas do investimento. É ele que documenta as atas e as decisões dessas reuniões. A legislação prevê que cada reunião do comitê deve ser objeto de uma ata, e essa ata tem que ficar à disposição de todos. Então, é ele que assegura que todos os documentos relevantes estejam acessíveis aos membros. Então, os documentos que vão embasar as decisões de aplicar ou não naquele determinado tipo de investimento, de tirar, de fazer o rebalanceamento da carteira em relação ao que o mercado está projetando. Então, essa é a função do secretário, fornecer esses documentos. E é ele também que auxilia na coordenação e também na comunicação entre todos os membros do comitê de investimentos. E aí a comunicação vai depender de cada região, de cada regime próprio. Então, cada um vai ter o meio que acha mais fácil, mais prudente de se fazer essa comunicação. Frequência de reuniões. Então, a reunião, isso aqui eu vou passar o que é a minha percepção, tá, gente? Não o que realmente acontece e como. E isso que eu estou falando aqui não é uma regra, tá? Mas na minha percepção, eu acredito que as reuniões devessem ser semanais, porque o mercado ele se movimenta com muita rapidez. Mas a gente sabe que trazendo para o regime próprio de previdência, fica muito difícil você reunir todo mundo semanalmente para fazer essa discussão que leva aí 1, 2 horas do dia, né? Os chefes de departamento não vão ficar muito felizes com isso. Então, estabeleceu-se como regra fazer reuniões mensais. Então, ela é recomendada para acompanhar de perto a performance dos investimentos e tomar as decisões oportunas. Então, é nessa reunião que vai se analisar as aplicações feitas e o desempenho dessas aplicações feitas ao longo do último mês. É por isso eu preciso ter um sistema que me dê esta visão. Então, eu tenho que ter planilhado, eu tenho que ter esses dados que possam me fornecer essa visão, e essa visão tem que ser a mais clara possível para que eu possa avaliar o que eu vou fazer em relação à minha carteira de investimentos. E a regulamentação, ela também estabelece que trimestralmente o comitê deva se reunir, né? E o conselho também deve participar dessa reunião para avaliar a carteira de investimento em relação ao seu retorno em risco nos últimos 3 meses. Então, a reunião trimestral é adequada para as revisões mais abrangentes e também para os ajustes que se fizerem necessários. Tá? Agenda e planejamento das reuniões. Então, aqui nós vamos definir os tópicos. Então, revisão da performance dos investimentos. Então, eu vou rever aquilo que passou, se os investimentos estão cumprindo com aquilo que foi estabelecido. Análise de mercado e cenários econômicos. Discussões sobre novas oportunidades de investimentos e avaliação de riscos e a conformidade com a política. E aqui, gente, cabe um parêntese, né? Então, sempre que você vai fazer uma análise, uma revisão de performance, ou mesmo tomar a decisão de investir ou não naquele determinado investimento, nós precisamos ter em mente que nós vamos analisar o passado.
E quando nós estamos analisando o passado, nós temos que ter outras informações para que a nossa decisão possa ser a melhor possível. Ela não vai ser perfeita nunca, mas ela tem que ser a melhor possível. Então, por exemplo, aparece no regime próprio de vocês, marcam a reunião no comitê de investimentos para apresentar um fundo X. E o representante da instituição diz: olha, o meu fundo ele tem como objetivo superar o índice Bovespa. Ele nunca vai te trazer um período muito longo, ele vai trazer só os períodos em que o, o investimento supera o índice. Agora, qual seria a prática ideal? Eu pegar o maior período possível, por exemplo, os últimos 5 anos, e comparar a performance do fundo com a performance do índice Bovespa, neste caso, né? Então, vamos imaginar que o índice Bovespa rendeu 100% em 5 anos e o fundo rendeu 80%. Opa, nós temos um período de avaliação considerado satisfatório, onde o fundo que diz que tem por objetivo superar o índice ficou abaixo do índice. Então, neste caso, esse fundo não atende à minha necessidade. Então, essa é a primeira avaliação que eu tenho que fazer antes de investir. Uma vez investido, o fundo, num determinado período de 3, 6, 12 meses, ficou constante e frequentemente abaixo do índice. Então, significa dizer que alguma coisa de errada tem. Então, eu chamo o administrador, eu chamo o gestor para bater um papo, ele vai me dar as explicações que eu necessito para avaliar se eu vou continuar com o investimento ou não. Tá? Então, são ações que eu tenho que entender e eu tenho que praticar para eu fazer os investimentos da maneira mais correta possível. Então, preparação dos materiais. Então, relatórios financeiros detalhados. Então, aqui eu preciso, né, ter o planilhamento, eu tenho que ter um sistema que me forneça, que eu vá alimentando ele regularmente, ele me forneça, no momento que eu preciso, as informações necessárias. Análise de risco e compliance. Tá? Então, eu tenho que ter um relatório que me possibilite avaliar os riscos e avaliar a minha conformidade em relação à legislação que é pertinente à minha atividade. Estudos de viabilidade de novos investimentos, aquilo que eu acabei de falar. Né? Então, analisar o investimento, esmiuçar o investimento, saber quem está por trás do investimento é muito importante. E para o comitê de investimentos, essas informações você consegue na Ambima com relativa facilidade. Por exemplo, quem é o administrador, quem é o gestor, por onde passou, qual é a composição da empresa que faz a gestão do fundo, qual é a composição da empresa que faz a administração do fundo. Então, eu preciso ter essas informações para que eu possa tomar as decisões embasadas em fundamentos. Então, o credenciamento ele já me dá grande parte dessas informações. E eu tendo essas informações, eu parto para a análise do investimento propriamente dito. Então, eu também preciso de feedback, eu preciso de follow-up das decisões anteriores para que eu possa avaliar a evolução. Então, eu tenho que saber, né? Eu tenho que ser relembrado do que foi decidido e discutido em reuniões anteriores para que eu possa efetivamente é, embasar das minhas decisões tendo uma visão daquilo que passou. Né? Então, temos também aqui a revisão e acompanhamento. Então, o monitoramento das ações decididas nas reuniões anteriores. Então, tenho que ter essa informação. E um sistema vai me ajudar nisso. Porque eu posso, no sistema, voltando, né, em meses e anos anteriores, para eu ter essa visão clara de como se comportou a minha carteira ao longo do tempo. E aí, avaliado todos esses fatores, eu vou fazer os ajustes necessários, baseado no desempenho dos investimentos e também e principalmente nas mudanças de mercado. Tá? Então, esses ajustes que a gente chama de rebalanceamento de carteira, eles são importantes, eles são relevantes para que eu possa fazer uma gestão eficiente dos meus investimentos. E aí a gente vai para processo de tomada de decisão. Então, quais são as etapas do processo, critérios para a decisão e quais são as ferramentas e técnicas que eu posso utilizar
para a tomada de decisão. Gente, eu só vou pedir desculpas porque todos esses tópicos eu precisaria aprofundar mais. Como o tempo é curto, eu só vou dar uma ideia de quais são os fatores que eu preciso usar. Então, vamos falar primeiro das etapas do processo. Então, a preparação da reunião. Então, começa pela coleta de dados. Então, eu vou levantar as informações financeiras e as informações de mercado relevante. E onde eu consigo essas informações? Com o administrador do fundo, com relatórios que as instituições costumam elaborar e encaminhar para vocês, com o Boletim Focus semanalmente. Então, semanalmente, o Banco Central divulga o Boletim Focus, que dá uma ideia, né, do que o mercado está esperando para a economia para o ano, para o próximo ano, para os próximos 3, 4, 5 anos. Então, o Boletim Focus traz essa informação. Eu tenho também um relatório que é muito importante, que é divulgado pelo Banco Central a cada 3 meses. O último foi divulgado agora em 30 de junho, que é o relatório trimestral de inflação. Ele traz as informações sobre a perspectiva do Banco Central em relação à economia para o futuro. Então, ele dá uma ideia de como a economia pode se comportar, indicadores como inflação, taxa de juros, PIB. Agora, eu não devo me basear única e exclusivamente numa informação. Então, eu tenho que ter um compilado de informações para que eu possa, analisando cada uma delas, formar a minha própria opinião. Porque, no final das contas, gente, o que deve prevalecer é a opinião, a percepção de vocês. Tá? Então, análise de relatório de desempenho dos investimentos, isso é fornecido pelo sistema, né? O sistema que vocês tenham, que faça um gerenciamento de investimento de vocês, ele vai fornecer esse relatório de desempenho dos investimentos. E aí você vai também consultar os relatórios fornecidos por consultores externos e também por estudos de mercado, como eu falei. A consultoria ela tem um papel importante aí, de fornecer as informações necessárias para que eu possa tomar a decisão. A consultoria ela não existe para indicar onde você aplicar o teu dinheiro, e sim te fornecer subsídios para que você possa decidir onde aplicar o teu dinheiro. E também naqueles estudos, como eu falei inicialmente, elaborado por instituições financeiras que te forneçam subsídios para que você possa tomar decisão. E aí eu parto para análise de dados. Então, avaliação detalhada dos dados coletados, isso é importante. Não deve ser uma avaliação superficial, tem que ser uma avaliação detalhada e fundamentada. Identificação de tendências e oportunidades de investimentos. Tá? Isso também é uma prática, tá, gente? Um curso, uma graduação, ele vai te dar a noção, ele vai te dar uma visão, né, do que é identificar uma tendência ou de que é identificar uma oportunidade de investimento. Mas só a prática vai te dar a percepção clara de como avaliar tendências e oportunidades de investimentos. E aí vem a preparação dos documentos e a apresentação para a reunião. Né? Então, eu preparo toda a documentação com base nessas informações que foram coletadas e eu submeto essas informações aos membros do comitê que vão analisar, discutir e tomar as decisões. Então, aí a gente vem para o debate estruturado. Então, a apresentação dos dados e análise pelos membros do comitê. Então, com base nas informações fornecidas, com base nos documentos fornecidos, nós vamos apresentar os dados e vamos analisar esses dados criteriosamente por todos os membros do comitê. Então, vamos discutir risco, vamos discutir retorno e vamos discutir principalmente o alinhamento com os objetivos estratégicos. E o que são esses objetivos estratégicos? São as diretrizes definidas na política de investimentos. Tá? Então, eu tenho que também avaliar se nós estamos e se as decisões estão alinhadas com o que foi decidido na política de investimentos. Então, nós vamos avaliar também aqui as diferentes perspectivas e também a expertise dos membros do comitê. Então, nós temos que considerar também a experiência e o conhecimento dos membros do comitê para que as decisões sejam fundamentadas e embasadas.
e aí a gente vai tomar a decisão e vai votar, né? Então aqui a gente tem que considerar todas as opiniões e análises apresentadas, e isso tudo tem que ser registrado em ata. Então aí vem para a votação. Então a votação ela formaliza, ela é objeto formal da decisão do comitê. Então, a documentação das decisões e racionalização para uma referência futura. Então, eu tenho que ter tudo isso documentado, eu tenho que ter tudo isso guardado para que no futuro eu possa ter essa informação. Porque, gente, vejam só a importância disso. Vocês são objeto de fiscalização pelo Tribunal de Contas. E, eventualmente, e isso eu tenho por experiência, os tribunais de contas não entendem por que determinado investimento deu rentabilidade negativa, por que não bateu, aquele investimento não bate a meta atuarial. Lá atrás, na tomada de decisão, nós tínhamos um ambiente que nos mostrava que aquele investimento teria a possibilidade de performar da maneira que nós necessitávamos. Mas por contingências de mercado, por situações alheias à nossa vontade, o investimento não evoluiu. Esse é o risco que a gente corre quando investe no mercado financeiro. De eu fazer uma aplicação baseada em dados e informações e, no meio do caminho, a situação muda, as informações que eu tinha já não são mais fiéis à realidade do mercado e o investimento não performou. Então eu tenho que ter todas essas informações guardadas para que no futuro, caso eu seja questionado em função de um investimento não ter evoluído da maneira que eu desejava, eu apresentar essa fundamentação para que os órgãos de fiscalização tenham a informação e entendam o que aconteceu desde a aplicação até o momento em que eu estou avaliando as minhas decisões. Critérios para a decisão. Avaliação da relação risco-retorno dos investimentos propostos. Isso é muito importante. Então, eu tenho que ter um sistema que me proporcione essa visão. Essa visão tem que ser gerencial. Eu tenho que olhar na tela e analisar a relação risco versus retorno. Consideração dos impactos potenciais em cenários adversos. Então, gente, eu tenho que ter um plano de contingência, eu tenho o que a gente chama aqui no mercado de investimentos um cenário de estresse. Eu tenho que ter uma avaliação de estresse. Então, eu tenho que elaborar cenários como se fossem as piores informações possíveis, o pior cenário possível. Eu tenho que ter um cenário otimista e eu tenho que ter um cenário que faça a média de um cenário otimista e um pessimista. Então, no cenário pessimista, tudo fica ruim, né? O mercado cai, o mercado despenca, a taxa de juros sobe, a inflação sobe. No cenário otimista, está tudo bem, inflação caindo, taxa de juros caindo, bolsa subindo. Então, é o melhor dos cenários. E eu tenho que ter um cenário que trace a média dos dois, que a gente chama de cenário realista, para que a gente possa avaliar. Então, caso o mercado fique ruim, o que vai acontecer com a minha carteira? Eu tenho que ter essa informação. Tá? Alinhamento com a política de investimentos. Verificação da conformidade com as diretrizes e com os objetivos do RPPS. Garantia que todas as decisões estejam alinhadas com a estratégia de longo prazo. E voltando, gente, à avaliação, né, a consideração dos impactos em cenários adversos, seria interessante que o sistema que vocês utilizam para gerenciamento de carteira tivesse essa informação, tivesse um campo onde você pudesse fornecer as informações num cenário pessimista, num cenário otimista, que ele fizesse a média para que você pudesse avaliar, você pudesse calcular a tua carteira em caso de um cenário pessimista, em caso de um cenário otimista, porque assim, quando aparecesse essa situação, você saberia como agir, né? Essa é a ideia. Impactos na carteira existente. Então, quais são os impactos, né? Avaliação do impacto das novas decisões da carteira, ou seja, eu estou decidindo tirar de um investimento e alocar em outro,
né, com uma rentabilidade potencial maior, só que com uma liquidez menor. Então, quais seriam os impactos que aquela mudança traria para a minha carteira? Né? A diversificação e também o balanceamento da carteira para mitigar riscos. Então, é importante que eu tenha uma carteira diversificada. E aí, gente, é importante entender também o seguinte: uma carteira diversificada não significa eu espalhar o meu investimento em vários fundos, em várias instituições. Significa eu alocar os meus investimentos em segmentos do mercado que, em conjunto, me proporcione uma rentabilidade média que atinja os meus objetivos. Por exemplo, eu não posso, na minha carteira de renda variável, só ter fundos atrelados ao índice Bovespa. Porque eu estou dependendo de um índice de mercado exclusivamente daquele índice. Se o mercado subir, se o índice Bovespa subir, a minha carteira sobe. Se o índice Bovespa cair, a minha carteira cai. Então eu tenho que ter, numa carteira diversificada, fundos que acompanham o índice Bovespa, que teoricamente são os menos arriscados. Eu tenho que ter fundo valor, que é um fundo que vai aplicar em empresas que me buscam, que tem um potencial de crescimento que também possa me dar uma rentabilidade melhor. Eu posso ter na minha carteira fundos small caps, fundo de ação carteira livre e fundos dividendos. Então, eu estou fazendo aqui uma diversificação, eu estou mitigando os riscos, colocando um pouco em cada tipo de fundo. É lógico, se eu tiver um perfil mais conservador, eu vou colocar um pouquinho mais em investimentos atrelados ao índice Bovespa ou ETFs e um pouco menos em fundo valor, em fundos small caps, mas eu tenho que ter essa diversificação para eu mitigar os riscos, tá? Para numa hora que o índice Bovespa não esteja bem, os fundos valor estando, eu consiga manter a média de rentabilidade da minha carteira. E aí a gente vai para as ferramentas técnicas. Então, são as ferramentas técnicas, que são os modelos financeiros que a gente pode usar para fazer as simulações e projeções, né? Então, a utilização de modelos para prever resultados futuros e cenário de risco. Eu acabei de passar um aqui para vocês, né? O cenário de estresse, o cenário em que eu estabeleço um cenário pessimista, um cenário otimista e um cenário ponderado, né? Para que eu possa ter uma avaliação de como a minha carteira pode se comportar em determinados cenários, análise de sensibilidade para entender o impacto das variáveis chaves na minha carteira. Essa análise de sensibilidade é importante porque ela mede o que pode provocar, por exemplo, uma alta da inflação, o que pode provocar na minha carteira uma alta da taxa de juros, o que pode provocar, por exemplo, na minha carteira de renda variável, uma alta ou queda do PIB. Então, a análise de sensibilidade é um instrumento de mitigação de risco, de gestão de risco, que é importante entender e usar. Tá? Temos também aqui valuation e análise quantitativa. Então, nós temos métodos de avaliação de ativos e projetos, como, por exemplo, o VPL. Então, ele é uma métrica que mede o valor presente líquido dos investimentos e de projetos, né? Também. E temos também um outro que é muito usado, que é a taxa interna de retorno, que também é uma ferramenta importante que traz uma visão mais detalhada do comportamento dos meus investimentos. Aí nós temos os softwares de análise de investimentos, então ferramentas de gestão de carteira. Então, são sistemas integrados para monitoramento e análise do desempenho da carteira. O exemplo aqui, o Atlas, né? Ele traz essa visão, ele traz todas as informações num único documento gerencial para que você possa avaliar o desempenho e tomar decisões. Então, os relatórios automatizados são importantes. Você aperta um botão e você tem acesso à tomada de decisões. Aqui no caso do Atlas, você pode estabelecer uma senha para cada membro do comitê, para que eles possam acompanhar real time o que está acontecendo com a carteira e ir para a reunião já com a informação mais ou menos na cabeça para poder discutir com propriedade cada um dos pontos abordados na reunião. Então, plataforma de pesquisa e análise também é importante. Então, acesso a dados de mercado em tempo real, isso é importante. Existem alguns sites no mercado que trazem essas informações e são sites gratuitos. Então, ferramentas de visualização para apoiar a interpretação dos dados,
isso é importante a gente ter. E aí a gente vai para as melhores práticas e desafios, né? Então, quais são as melhores práticas? Quais são os desafios comuns no que diz respeito aos regimes próprios? Então, transparência e comunicação clara, né? Então, a transparência das decisões é importante, porque ela traz mais segurança para as partes envolvidas. Então, o compartilhamento de todas as informações relevantes com os membros do comitê, com os membros do conselho e também com os servidores e com a sociedade em geral. Explicação detalhada das decisões e dos dados que a suportaram. Isso é importante para dar transparência para todas as partes envolvidas e, principalmente, em caso de uma é, ação do Tribunal de Contas ou da Secretaria de Previdência, você ter essas informações planilhadas, essas informações documentadas para comprovar que a decisão foi tomada no melhor intuito da instituição, da organização. Então, manter todos os membros informados sobre as reuniões e os pontos de discussão, isso é importante. O assunto, né, deve ser enviado com antecedência para que todos possam se preparar e facilitar a comunicação entre os membros internos e externos, né? Então, o membro do comitê ele tem que ter, por exemplo, acesso à consultoria em caso de alguma dúvida, porque ele possa tirar alguma dúvida. Porque no caso das consultorias, não é só apenas fornecer o serviço, ela cumpre um papel educacional, né? Fornecendo informações para as pessoas no momento que ela precisa e com a clareza necessária. Então, registros precisos, então, documentação detalhada de todas as decisões tomadas e as razões por trás dela. Isso é um papel do secretário, isso tem que estar muito bem fundamentado. E é por isso também que eu recomendo, né, que a reunião seja gravada, né, e seja registrada em ata e a gravação seja guardada para que em caso de alguma auditoria futura, você tenha a informação, você tenha aquilo que foi debatido. Manter as atas de reuniões claras e acessíveis para futuras referências, como já falei, isso é importante. Então, justificativas documentadas. Então, incluir análise, dados que suportam, que sustentam as decisões é importante. Assegurar que todas as justificativas sejam registradas para auditorias e revisões futuras. Isso eu já havia antecipado, né? Isso é uma medida de segurança para o regime próprio, para os participantes do comitê e principalmente para o diretor responsável pela gestão dos recursos. Treinar regularmente, então, programa de formação contínua para manter os membros atualizados sobre tendências de mercado e também sobre as novas regulamentações. Então, o mercado financeiro ele é dinâmico, ele muda com muita rapidez, então eu tenho que estar atualizado sobre essas tendências do mercado e sobre as novas regulamentações. E para quem estiver interessado, eu tenho um curso específico que eu abordo todos esses componentes, né? Tanto para o Comitê de Investimentos como um curso específico para a gestão de risco. Então, workshops, né, os seminários, os congressos de ABPEM, de APPREM e das associações como a PEPREV e a Simpac e por aí vai, né? Então, participação nesses workshops, nesses seminários é muito importante, porque a troca de informação pode contribuir para o teu desenvolvimento e para que você consiga desenvolver habilidades específicas para a tua participação no comitê. Então, incentivar a participação em cursos de certificação e eventos do setor. Então, a certificação, para quem participa do Comitê de Investimentos, ela é fundamental. Ela não vai te tornar um expert em mercado financeiro, mas ela vai te dar a noção de como você deve se comportar e quais são as informações, quais são os componentes que eu tenho que avaliar na hora de tomar uma decisão de investimentos. E também promover a troca de conhecimento e experiências entre todos os membros. Então, por exemplo, eu posso ir na cidade vizinha ali, trocar uma ideia com o pessoal que participa do comitê
daquela cidade, ela tem uma estrutura um pouco mais elaborada, um pouco mais abrangente, e ali eu vou tirar subsídios. Eu não vou copiar, tá, gente? Porque cada realidade é diferente. Eu vou tirar subsídio, eu vou tirar informação para que eu possa adaptar na minha realidade. Identificação e mitigação de conflitos de interesse é importante, então nós temos que reconhecer potenciais conflitos de interesse entre os membros internos e externos. Por exemplo, falando dos membros externos, eu não posso ser uma consultoria que ofereça fundos, né, nas reuniões do comitê de investimentos. Não é o papel da consultoria. Eu não posso, por exemplo, ter um membro da consultoria que seja parente de um dos membros do comitê de investimentos. Isso é um conflito de interesse. Então, implementar políticas claras para gerenciar e mitigar esses conflitos de interesse. Então, tem que ter uma regra clara para que todos saibam o que são os conflitos e como eu vou gerenciar esses conflitos. Então, assegurar a imparcialidade em todas as decisões, elas é muito importante. Então, todas as decisões, elas têm que ser tomadas com base no melhor interesse do regime próprio, ou seja, com base no melhor interesse dos servidores ativos, dos aposentados, dos seus pensionistas, da sociedade de uma maneira geral. Porque, no final das contas, quem contribui para o regime próprio são os servidores e também a sociedade como um todo. Então, para que eu possa ter um regime próprio muito bem organizado, muito bem administrado e que proporcione a segurança necessária para os membros, né, de que o benefício dele será pago no momento devido e para que o município não tenha que tirar dinheiro extra do cofre para pagar esses benefícios, isso é muito importante. Né? Então, evitar influências externas que possam comprometer a integridade do comitê. Aqui eu não vou detalhar, mas todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Então, as influências externas, aplica nesse fundo que é legal, aplica naquele fundo ali que vai dar uma rentabilidade boa, aplica nesse fundo que é meu conhecido. Então, isso aqui não cabe, tá? A decisão tem que ser técnica, a decisão tem que ser tomada sempre no melhor interesse dos participantes do regime próprio e do RPPS como um todo. Aí, gente, um papel que a gente deve sempre entender, que são os desafios comuns, a resistência à mudança. Tá? Então, é muito comum eu montar uma carteira e, como a gente diz no mercado, eu sento em cima dela e não mexo, né? Porque eu sou resistente a mudanças. Então nós temos que desenvolver estratégias para lidar com a resistência a novas políticas ou a novos investimentos. Como eu falei no começo, investimento, se eu não conheço, eu não faço. Eu vou procurar conhecer, entender, para aí eu tomar a minha decisão fundamentada se eu aplico ou não. Comunicar claramente os benefícios e as necessidades de mudanças. Né? Então, eu tenho que comunicar claramente quais são os benefícios daquela aplicação e a necessidade de eu mudar uma aplicação que eu tenho que não está com uma performance boa por uma outra aplicação que tende, ao longo do caminho, me dar uma rentabilidade que vai proporcionar um desempenho melhor para a minha carteira. Então, eu tenho que fomentar um ambiente que encoraje a inovação e a adaptação e também promover a aceitação de novas ideias e abordagem. Como é que eu faço isso? Sendo claro, sendo objetivo, fornecendo feedback, fornecendo informação. A complexidade do mercado também é um desafio comum. Então, conhecimento e análise do mercado. Então, manter-se sempre atualizado sobre a complexidade e as dinâmicas do mercado financeiro. Por isso é importante entender a estrutura do mercado financeiro e como ele funciona na prática. Utilizar ferramentas e recursos para analisar e interpretar dados complexos. Então, eu tenho que ter um sistema que possibilite eu tabular os dados e ele me dá uma informação que eu possa analisar com mais facilidade. A decisão tem que ser sempre bem informada, tá, gente? Então, basear-se em decisões em análises detalhadas e muito bem fundamentadas. Isso é muito importante. Então, consultar especialistas e utilizar modelos financeiros para prever impactos. Então,
no caso dos regimes próprios, os especialistas são as consultorias. Eu posso também conversar com o gestor de um determinado fundo, com o gestor, com o administrador de um fundo, que ele vai me dar uma visão do que está acontecendo no mercado e no que, na opinião dele, o gestor, na opinião dele, consultor, o que pode acontecer. E aí, com base nessas informações, eu tomo a minha decisão. Vamos seguir. Então, a gente encerra essa parte e a gente começa a parte de perguntas e respostas, se vocês já têm aí. Então, primeiro eu vou concluir, né? E a gente entra nas perguntas. Então, em nome da Atlas, do meu nome, em meu nome, né, eu agradeço a sua participação e o engajamento da apresentação. Então, eu espero, né, que venham muitas perguntas, né, e que elas possam esclarecer a dúvida de todos. Como a Isadora falou no começo, os slides e outros materiais de referência serão disponibilizados via e-mail, né? E aí eu deixo algumas sugestões para a leitura, né, que podem contribuir para que vocês tenham uma visão mais detalhada do funcionamento de um comitê de investimentos. Isso sempre aqui, gente, com base nos fundos de pensão, porque regime próprio ainda é bem recente nessa abordagem no comitê de investimentos, mas os fundos de pensão já praticam isso há muito tempo. Então, eles trazem uma visão que pode contribuir para que vocês entendam melhor o funcionamento dos comitês. O próximo webinar, né, Conselhos e a Governança dos RPPS, Princípios, Desafios e Boas Práticas. E aqui eu aproveito e deixo o convite para que vocês se inscrevam e participem. A Fernanda e a Isadora vão passar para vocês a data, né, e o horário dessa nova webinar, tá ok? E aqui deixo os contatos, né, no final, para que vocês possam, caso tenham alguma dúvida, usar o meu contato, está aí na tela, fiquem à vontade. Eu estou aqui à disposição de vocês para o que vocês precisarem, e dentro da minha competência, responder aquilo que eu puder, ok? Vamos para as perguntas? Júnior, mais uma vez eu queria agradecer. É, Nossa, achei bem produtivo e esclarecedor. Eu, pessoalmente, né, acho que eu sou um pouco enviesada nesse sentido, mas eu gosto bastante de ver como a tecnologia e a parte. E todo o resto, né, aqui a gente está focando no comitê de investimentos, não está focando especialmente nessa área, mas com todas as áreas do FPS, como isso se conversa, né? Toda a parte de decisão baseada em dados, em você ter que ter o conhecimento, em você documentar tudo, guardar histórico, enfim. Essa é uma parte que a gente, aqui do Atlas, gosta bastante, né? Justamente essa importância de você sistematizar a gestão e o controle ali dos investimentos, né? Sim, é Então, importante, muito importante, Isabel. é, acho que a gente não tem muita saída, né, hoje em dia. Não, até É, porque os regimes próprios são objeto de fiscalização tanto por parte do Ministério da Previdência, da Secretaria de Previdência, e também, principalmente, pelos tribunais de contas, né? As pessoas, aqui não é uma crítica, é uma constatação. Os auditores do Tribunal de Contas, eles têm muito pouca vivência e conhecimento de investimento. Então, eles veem uma rentabilidade negativa como se fosse o pior dos mundos, e às vezes não é, né? A gente tem que ter em mente que nem todos os investimentos da carteira vão bater meta atuarial. Porque aqueles investimentos que eu tenho que fazer para o curto prazo para pagar a folha, eu não posso colocar em investimentos de muito risco ou de baixa liquidez. Então, eles não vão bater meta atuarial. Então, eu tenho que ter uma combinação de investimentos que me proporcione isso, mas esse pessoal não entende. E por isso que é importante fundamentar todas as decisões para que lá na frente, caso venha uma auditoria, eu ter a documentação para poder me defender, coisa que não precisaria, né? justíssimo. Boa. A Lúcio, gente tem. Opa, pode falar aí, Fernanda, Pode falar, desculpa. Fernando. eu quero agradecer essa aula. Eu fiquei muito empolgada aqui, assim, porque como alguém Fernanda que já empolgada. trabalhou no RPPS, como alguém que já fez parte do comitê, eu acredito muito que tudo que foi abordado aqui, pena que foi muito rápido, porque é isso aí mesmo, o trabalho é esse mesmo.
seguir essas boas práticas. Foi uma aula mesmo. Eu espero que, assim como eu, as pessoas que estão aqui assistindo tenham aproveitado, consigam colocar em prática isso. Quero agradecer mesmo, Júnior, essa aula foi muito bacana. Ah, que A bom. gente tem algumas perguntas aqui. Vamos fazer as perguntas, mas já quero convidá-los. No dia 20/8, nós vamos ter um evento parecido com esse, voltado para os conselhos. Logo, logo a gente vai divulgar aqui o link para inscrições, mas participem, divulguem para os seus conselhos. Esse conhecimento é muito importante. E também quero parabenizar as pessoas que estão aqui, porque a gente sabe que o dia a dia é corrido e estar se capacitando é muito importante. E com certeza vocês fazem a diferença no RPPS de vocês. Aproveitando, Fernanda, para quem quiser aprofundar nesse conteúdo, eu tenho um curso que eu disponibilizo online que fala de Comitê de Investimento, Fundamentos e Práticas, que Bacana. pode ser feito tanto online como presencial ou por vídeo aula. E tenho também um curso que eu estou terminando de colocar as apresentações no ar, que é um curso sobre gestão de risco. Então, quem tiver Ótimo. interessado, por favor, eu estou à disposição. Virginia, os seus contatos estão ali no slide, né? Então, 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 todo mundo vai receber para poder, enfim, tirar dúvidas, entender melhor sobre esses cursos. Acho que vai ser, é bem fácil, né? Entrar em contato com a gente, então é, fica aí também à disposição. A gente tem aqui algumas perguntas. vamos Aqui, lá. vamos começar por Pomerode. Tem bastante inscritos de Pomerode aqui. Obrigado pelo pessoal, pelo prestígio. Professor, as atas do Comitê de Investimento devem ser publicadas para o público em geral, interno e externo? Olha, manda a boa prática que sim. Então, a boa prática de governança pressupõe um dos pilares da governança corporativa é a transparência. Então, como a política de investimento ela é pública, eu posso, para quem, assim, eu não vou pegar e vou sair por aí divulgando, mas para quem estiver interessado em conhecer, em saber o que foi decidido, eu posso divulgar sim, sem problema nenhum. Eu estou aqui adotando boas práticas de governança corporativa neste caso. Perfeito, obrigada. Tem mais uma aqui, Mirza. Minha pergunta é referente às reuniões trimestrais do comitê. Obrigatoriamente o Conselho Fiscal deve participar? Olha, é, eu acredito que sim, porque ele é o responsável por fiscalizar, então ele tem que estar entendendo o que está acontecendo. Como é que ele vai fiscalizar algo que ele não entende o que está acontecendo? Né? O que eu me refiro é que o Conselho Fiscal ele não pode participar da estrutura do comitê de investimento, porque ele fiscaliza o comitê, então ele não pode participar do comitê, mas participar da reunião trimestral para saber como está evoluindo os investimentos, para como os riscos estão impactando o investimento, eu acredito que ele tem que participar sim. É muito importante. Maravilha. Tem mais aqui. Tire uma dúvida. Depois do dia 31/7/2024, todos do Comitê de Investimento têm que estar certificados? A maioria. Perfeito. Então, se eu tenho, Agora, por exemplo, 5 participantes, 3 pelo menos tem que estar certificado. Na virada do ano, todo mundo. Ah, e um detalhe, tá, Fernanda, para o pessoal entender, a certificação no nível básico, para todos, independente do porte do regime próprio, ela vai até agosto de 2025. Então, quem precisa se certificar, aproveita agora porque vai fazer no nível básico. Por que eu estou dizendo isso? No nível básico, o conteúdo é menor, o número de questões também é menor e o percentual que é exigido para a certificação é de apenas 50%. Né? Porque a partir de agosto do ano que vem, quem for de grande porte, por exemplo, vai ter que fazer no nível avançado. E aí são 80 questões, o conteúdo é maior, são 70%, então aproveite agora. E legal um detalhe, aproveitar, tá, né? gente? E um detalhe. Muita gente dizendo por aí que a certificação é difícil, que o curso é muito difícil. Não, não é difícil. Estudou um pouquinho,
você tem capacidade e condições de passar, tá? É uma certificação menos, como que se diz assim, mais fácil que a Ambima. Ela não tem Ela é mais pegadinha. voltada para o dia a dia do RPPS mesmo, né? Exatamente, Não é tão exatamente, voltada para o mercado financeiro em si. exatamente. Aqui uma pergunta da Adriele, bem legal essa pergunta, acho que até a Isa pode contribuir. Prezados, bom dia. Sou membro do Comitê de Investimentos do IPREMO, Morro Agudo. Tenho uma dúvida sobre o que foi falado da cultura da inovação, que é o nosso maior desafio. Como implementar essa cultura? Temos muita dificuldade de propor mudanças por aqui, visto que a diretoria do RPPS e dos conselhos deliberativos atuam há bastante tempo e não lidam muito bem com as mudanças e as inovações. Acho que aí pode ser uma colaboração do Júnior, da Isa também. Bom, o primeiro ponto aqui, para que você possa estabelecer uma cultura de inovação, é as pessoas ter a noção de que precisa melhorar, que precisa inovar. E aí a gente parte para o que a gente chama de conhecimento. Levar conhecimento, levar as novas tecnologias, levar aquilo que o mercado pratica, mostrar para as pessoas que se você mantiver sempre a mesma perspectiva, você não vai evoluir nesse mercado que muda constantemente. Então, passa obrigatoriamente pelo conhecimento, levar informação, levar curso, participar dos seminários, mas aí é participar mesmo com a intenção de entender o que está acontecendo. Então, passa principalmente por aí. E ter ferramentas que me possam proporcionar uma melhor visão daquilo que está acontecendo no meu regime próprio. É isso. Fala, Se Isa. me permite dar um pitaco aqui. Não, Essa pergunta realmente ela é bem pertinente, Adriana, em vários aspectos, né? E é um desafio que não é exclusivo do FPS. Na verdade, qualquer instituição, qualquer empresa, seja ela pública, privada, seja ela do Brasil ou de fora, não importa, tem esse desafio, né? Da mudança, de implementar uma tecnologia nova, de conhecer um sistema novo, um método novo, enfim. E isso é uma coisa que, em geral, tem que ter um movimento ali que vai sendo meio progressivo, entendeu? Então, você não vai, de hoje para amanhã, virar uma chavinha ali no FPS e agora todo mundo é, usa 1000 tecnologias diferentes e tem 1000 conhecimentos diferentes. É realmente uma construção. Isso que o Gina colocou ali do conhecimento é algo super pertinente. Em termos de tecnologia, eu acredito que é uma questão de persistência visando uma melhoria que é clara para todo mundo. Então, por exemplo, você tem algum processo, alguma coisa, vou dar um exemplo meio genérico aqui, tá? Para eu ter o meu relatório aqui de acompanhamento da carteira, eu preciso esperar uma semana, porque alguém vai ter que atualizar ele para mim de algum jeito lá, vai ser super complicado, enfim. Se te apresenta uma solução que no clique você consegue acessar, é algo que você fala, parece que tem uma melhoria aqui, talvez valha a pena eu aprender esse caminho, entender isso aqui para poder ter esse ganho. E são pequenos ganhos, né? Então, acho que você fala pequenas mudanças que vão se acumulando até você ter realmente uma transformação muito legal aí dentro do seu RPPS. Mas realmente, assim, é um desafio, tá? É uma questão constante de convencimento aí, tá? De todo mundo. E, em geral, essa questão da transformação tecnológica, transformação digital, né? O maior desafio não é tecnologia, o maior desafio é cultural mesmo. Então, complementando, Isa, um- uma matéria, um assunto que é muito importante nesse segmento é entender os viéses cognitivos, que é um campo das finanças comportamentais, né? É isso que ela colocou, que a Adriele colocou aqui, a gente chama em economia comportamental de viés da confirmação, onde as pessoas se baseiam naquilo que elas conhecem, nas crenças que ela tem, para manter as coisas sempre do mesmo jeito, né? Então, a gente precisa levar é, esse, esse conceito para as pessoas de finanças comportamentais para que elas possam entender
para que elas possam analisar e só assim as mudanças começarem a acontecer. Eu acredito muito, Adriele, que quando você fundamenta isso, por que que isso é melhor? Por que que isso vai trazer um benefício aqui? Se você tiver boas justificativas, documente isso, como o Júnior falou aqui, é sempre importante documentar. Então, você está sugerindo uma coisa, documente por que que você está sugerindo, justifique, porque também fica mais fácil para as pessoas, às vezes, olharem para isso de um modo diferente. Olha, por que que a gente não tenta? Por que que a gente não faz? É uma construção mesmo, né? E E acho que não dá é também. exclusividade de vocês, é geral. Em muitos locais a E gente eu acho que ouve é falar também dar disso. esse apoio, né, para a mudança. Então, a pessoa, às vezes, ela tem uma dificuldade para acessar um sistema novo, para acessar o e-mail, enfim, para fazer alguma coisa, é ter essa paciência, ter esse suporte para ensinar a pessoa mesmo. As pessoas não precisam ser, agora todo mundo vai ser desenvolvedor, engenheiro de dados, né? Não, não é isso. É realmente saber usufruir aí do melhor que a tecnologia, que as mudanças em geral têm a oferecer. Então, enfim, deve ter ajudado aí um pouquinho. Fala para o Marcos, Aí, Adriele, que eu vou mais puxar a uma orelha pergunta dele aqui aí, do viu? Claudio. Tem duas. Quais são os assuntos fundamentais que devem. Travou? Se dá uma cortadinha. Eu Quais são os vou. Tá assuntos bom. fundamentais que devem compor a reunião do Comitê de Investimento? Então, é assim: os assuntos podem ser os mais variados possíveis, mas os básicos é, primeiro, analisar o desempenho da carteira, analisar a conjuntura econômica e os investimentos que fazem parte da carteira, as perspectivas da economia. E com base nessas perspectivas, eu vou tomar a decisão de rebalancear minha carteira ou não, trocar um investimento que está rendendo menos e que não tem perspectiva futura por um investimento que eu tenho a expectativa que vá suprir essa minha necessidade. Então, são os fundamentos básicos da reunião. Então, análise da carteira, análise do cenário, análise do mercado, e aí eu vou analisar, vou discutir os fundamentos que possam me levar a modificar ou não a carteira. É isso. Aqui a gente tem duas perguntas bem parecidas aqui. As Uhum. certidões CGR-PPS vigentes são válidas até o vencimento? Os certificados do CPA 10 e CPA 20 são válidos para compor o comitê? Aí aqui o Júlio vai falar um pouquinho Então, dessas gente, certificações. a regra de transição para a nova certificação, ela estabelece que as certificações que já foram conseguidas, elas continuam valendo até o seu vencimento, né? Então, quem se certificou antes da entrada em vigor da Portaria 1467, que estabeleceu as regras para a certificação, né, do manual de certificação, ele pode utilizar a certificação que ele tinha até a data do vencimento. Venceu, ele tem que já agora fazer a nova certificação. Tá? Mas nada impede de quem, por exemplo, tem o CPA 10, CPA 20 ou CGR-PPS, já fazer a nova certificação e ela ter um prazo de validade por 4 anos. Você pode aproveitar o momento em que nós temos a possibilidade de fazer no nível básico. Porque, por exemplo, se a tua certificação vence em setembro de 2025, quando vencer, se o teu RPPS for de nível médio, você vai ter que fazer já no nível intermediário. Se for do nível, se for de nível médio, agora fugiu. Se for, como se diz, grande porte, né? Vai ter que fazer no nível avançado, é isso. Aí. Perfeito, então. Acabaram as perguntas aqui. A gente quer agradecer a quem ficou aqui com a gente até agora. Aproveito a oportunidade para fazer o convite. Para quem quiser conhecer o Atlas, a gente pode marcar uma apresentação por vídeo para vocês darem uma olhadinha no sistema. Aproveitar esse período de 12 meses que é oferecido para os associados da BIPEM ou para quem faz parte dessas associações estaduais parceiras,
Então, quem quiser conhecer, no material que vai chegar para vocês tem o nosso e-mail, é só entrar em contato, mandar uma mensagem por WhatsApp e a gente entra em contato, marca uma apresentação. Muito, muito obrigada, Júnior, por essa aula. Foi muito bom ter você aqui. E a gente se encontra daqui um mês na nossa nova aula sobre o sobre o conselho, sobre os conselhos. Reforço que convidem os seus conselheiros, vai ser muito legal. Um Tá. bom dia para todos e obrigada. Obrigado, gente. Obrigado, viu? Obrigada, Pela pessoal. oportunidade e por rever muitas pessoas aqui que eu não via fazia muito tempo, né? Como, por exemplo, o seu Jairo, lá de Costa Rica, vizinho da Marcijane, que está aí. E para quem, né, tiver interesse em aprofundar um pouquinho mais no assunto, também os contatos do Júnior Do estão Júnior, é. no material também, tá? Sim. Aí, gente, muito obrigada. Obrigado, E um gente. bom dia a todos. Uma boa semana para Bom dia. todos. Boa semana, muito obrigada, viu, Júnior? Sempre um Né? prazer. Só depois me manda o vídeo, por Vou favor. deixar. Mandamos sim. Obrigado, gente. Tchau. Eu tenho que mandar a apresentação para vocês, né? É uma troca.